nessa manhã. Como eu disse, no Salmo 74, o salmista ele apresenta a Deus um lamento devido à destruição de Jerusalém e do templo. Essa destruição na época de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e a sua decepção e tristeza dentro desse salmo é bem notável, porque o salmista ele não se conforma com a permissão de Deus nesse salmo para algo que ele considera absurdo o que está acontecendo. Eu vou repetir, ele não se conforma com a permissão de Deus, que para ele é algo que ele considera absurdo. Então, seus sentimentos parecem indicar que nem mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Soberano, teria o direito de permitir isso. Quando nós lemos aqui esse salmo, e eu quero compartilhar com vocês esse salmo, esse lamento por causa da profanação do templo, do versículo 1 ao versículo 3, você perceba que ele vai falar dessa invasão do templo pelo inimigo, e do versículo 1 ao 3, o que ele sugere aqui indagar é que se Deus tinha abandonado ao povo que ele resgatara do Egito. Olha comigo do versículo 1 ao 3: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Então esses 3 primeiros versículos, ele está indagando a Deus, ele está perguntando a Deus, por quê? Por causa da destruição, ele está perguntando: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? A ideia que o salmista tem é de rejeição. A ideia que o salmista tem é de abandono. Por que é que o Senhor está permitindo? Ele não admite, ele não está admitindo, então ele está indagando a Deus: por que o Senhor está nos rejeitando? Por que o Senhor está rejeitando? Por que é que o Senhor está rejeitando? E por que a ira do Senhor, a resposta da tua rejeição, ó Deus, ele está dizendo, eu vou dizer, é a tua ira. Por que o Senhor está irado contra a ovelha do teu pasto? Por que o Senhor está irado contra a tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, para remir e para ser a tribo da tua herança? A indagação dele: Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Se foi o Senhor mesmo que nos libertou do Egito, se foi o Senhor mesmo que nos chamou para ser o seu povo, para ser a herança tua, se o Senhor mesmo nos chamou para ser o nosso Deus, por que é que o Senhor nos rejeita? Por que é que o Senhor está irado contra nós? E ele está olhando para o templo, e a indagação dele é em relação ao templo que está sendo destruído, os seus inimigos, o seu povo que está sendo envergonhado, e ele tem a sensação de que Deus está rejeitando e que Deus está irado. Mas é interessante que esses 3 primeiros versos tem tudo a ver conosco. A gente às vezes indaga a Deus e diz: Deus, o Senhor não me salvou, o Senhor não me escolheu, por que é que o Senhor está permitindo todas essas coisas? Será que eu cometi algum pecado grave? Será que eu fiz alguma coisa errada? É como que se a gente tivesse: Deus, o Senhor não está vendo a destruição? E na verdade, quando o inimigo vem até a nós, ele não veio só para destruir o templo de Deus físico, ele não veio só para aniquilar a igreja de Cristo, mas ele também quer destruir o povo de Deus.
Ele também quer aniquilar o povo de Deus. Mas o salmista está indagando a Deus por que é que o Senhor está permitindo todas essas coisas. Ele está dizendo que remiste para ser tribo da tua herança, lembra-te do monte Sião na qual tens habitado, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Olha as ruínas, olha o que está acontecendo, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário, Senhor. Se volte para lá, caminhe para lá e veja o que os inimigos têm feito no teu santuário. Então esses 3 primeiros versos, ele está indagando a Deus, ele está lembrando Deus, entre aspas, lembrando Deus que eles são o povo dele, que o Senhor chamou, que o Senhor remiu, que é um povo escolhido. E agora por que Deus está rejeitando? Por que nos rejeita a Deus para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? E aí no versículo 4 a 8, vai se seguir aí então um histórico minucioso, e ele vai dizer, versículo 4 ao 11, ele diz, do 4 ao 8, os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos, parece-se como com os que brandem machado no espaço da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. A grande questão agora é que o salmista, ele está sendo bem específico na sua oração, porque ele está orando aqui, e ele está sendo bem específico, ele está especificando o que o povo inimigo está fazendo no santuário. Preste bem atenção nisso aqui. Isso nos deve ensinar que as nossas orações também devem ser bem específicas, bem detalhadas. É isso que o salmista está mostrando. Ele está dizendo que os adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam seus próprios símbolos. Eles estão profanando a casa de Deus, eles estão destruindo a casa de Deus. Mas é interessante que no versículo 8, olhe comigo, o inimigo diz assim, no seu coração, acabemos com eles de uma vez. É aquilo que eu disse, o inimigo das nossas almas não só quer destruir, trazendo para os nossos dias, o inimigo das nossas almas não só quer destruir a igreja, ele quer nos destruir também. Ele não está feliz de tentar aniquilar a igreja de Cristo na terra, e ele sempre lutará para destruir a igreja, mas não só a igreja física, como eu disse, mas também aqueles que compõem essa igreja física, que somos eu e você. Trazendo para nós os inimigos, eles têm prazer de ver a casa de Deus sendo destruída, de ver a casa de Deus sendo profanada, de ver a casa de Deus sendo completamente aniquilada e arrasando-se até ao chão. O inimigo tem prazer de ver a casa de Deus sendo mal falada, mal vista, completamente destruída, mas nisso também, o povo de Deus, também completamente destruído e derrotado até o chão. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez, vamos destruí-los de uma vez. Assim está detalhando o salmista. Então ele mostra especificamente na sua oração o que está acontecendo, o que está, este horror, esta profanação contra a casa de Deus. Mas continuamos vendo do versículo 9 a 11, ele vai dizer, já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio?
Agora, nessa parte do 9 ao 11, depois dele iniciar indagando a Deus, e depois dele trazer na oração, uma oração específica do que está ocorrendo no templo de Deus, e não só no templo de Deus, mas querendo destruir o próprio povo, ele parece ter faltado aqui a resposta de Deus, porque olha o que ele diz que não vemos os nossos símbolos, já não há profeta nem entre nós, quem saiba até quando. O que o salmista está dizendo? Senhor, nós não ouvimos mais nada, nós não estamos vendo a tua mão, o Senhor não está agindo e falando através de profetas, nós não estamos vendo a tua voz, Senhor. Eu indaguei o Senhor, eu especifiquei o que está ocorrendo na tua casa, e agora parece que o Senhor não está nos ouvindo, porque nós não estamos vendo, há um silêncio da tua manifestação. Isso é muito interessante, porque a gente também se pega num momento como esse, e parece que a gente precisa ver algum barulho, alguma manifestação, para entender que Deus está ouvindo, que Deus está vendo, ou que Deus está no controle. E parece que a nossa crença da soberania de Deus, quando isso está ocorrendo conosco, parece que ela se vai, é assim. E aí a gente não consegue ver, como o salmista está dizendo, nós não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, ele está dizendo, nós não vemos mais a tua manifestação, está tudo quieto, as coisas estão indo de mal a pior, a tua casa está sendo profanada, está tudo quieto, nós não vemos o Senhor agir. Será que não é assim que acontece com a gente também? Será que às vezes a gente está dentro de uma caverna e a gente está esperando Deus mandar um grande terremoto? Se lembra lá de Paulo e Silas, que estão na prisão injustamente, mas ali houve um terremoto, eles cantaram, mas só que na questão aqui do salmista não tem terremoto, não tem som, não tem nada, Deus está quieto. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Deus perdeu o controle, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo a oração. Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus está no controle de tudo. Assim como Jó disse, no meio das suas chagas, ele disse, porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por certo ele se levantará. Graças a Deus, ele se levantará. Ele diz, já não há profeta nem entre nós, quem saiba até quando. Não, ninguém sabe o que Deus vai fazer. É como se o salmista saísse perguntando, ei, Deus falou com você, Deus falou com você, Deus falou alguma coisa com você, e o resultado é, não, Deus não falou conosco. Parece que ele vai até o profeta, Deus disse alguma coisa, não, Deus não falou nada. É assim. Você já se pegou naquele momento que você abre a Bíblia, lê a Bíblia, que você vai ouvir uma palavra, parece que essa palavra não entra na sua cabeça, parece que não é com você, parece que as coisas não acontecem. Você vai para o culto, você louva a Deus, você lê a palavra, você volta para casa, parece que nada aconteceu. É isso que está acontecendo aqui. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, que esse povo era um povo que antes do cativeiro teve toda a liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar no templo, coisa que eles não valorizaram. Agora estão no cativeiro, e agora há essa lamentação, porque o templo está sendo destruído. A grande questão é que tiveram a oportunidade, agora já não tem mais, o templo está sendo destruído, e o salmista está dizendo, até quando, Senhor, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão sim na tua destra, e a conserva no teu seio? Ele está dizendo, o Senhor está com a mão assim, e o Senhor não tira a mão daí para fazer alguma coisa. É isso que ele está dizendo, o Senhor está assim, ó. O Senhor não vai fazer nada, Senhor. Mas ele vai continuar.
do versículo 12 ao 17, olha o que ele vai dizer: ora Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçastes as cabeças do crocodilo e destes por alimento as alimarias do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu o formastes. Fixastes os confins da terra, verão e inverno, tu o fizestes. Agora o salmista, ele vai se confortar ao se lembrar-se de tempos passados, quando o favor de Deus para com seu povo se revelava em efeitos dramáticos, e muitos dramáticos, especialmente a questão da libertação de Israel da escravidão do Egito. Ele agora começa a se recordar das grandes maravilhas, estrondos que Deus fez em favor do seu povo. Ele começa a lembrar do grande poder de Deus, ele começa a lembrar do poder que dividiu o mar, do poder que esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Ele começa a se lembrar das grandes obras e feitos miraculosos que Deus fez. É interessante que ele vai variando da indagação, mostrando na oração o que ocorre, e agora ele vai mostrando também o silêncio de Deus, mas agora ele vai se lembrando daquilo que Deus já fez, das grandes obras que Deus já fez. E aqui nós devemos nos apegar das grandes obras que o Senhor já fez no nosso meio. E ele está mostrando que tu abristes as fontes e ribeiros, secaste os rios caudalosos. Ele está mostrando que o dia é dele, que a noite também, e que a luz e o sol, tudo Deus formou. Ele está falando da criação, ele está falando do poder, ele está falando do domínio de Deus. Ele está se lembrando do que Deus faz. E a gente, quando estamos nesse momento de crise existencial, achando que Deus está em silêncio, achando que Deus não está vendo, nós devemos nos apegar em tudo aquilo que Deus já fez, em todo o livramento que Deus já deu. Nós devemos nos apegar do livramento do inferno, da condenação eterna que Deus nos tirou e que Deus nos livrou. E aí, para nós encerrarmos essa parte, olha comigo do versículo 18 ao 23, ele volta à situação atual, mas ele volta com fé em Deus, ele volta com fé nesse Deus Criador e Salvador. Veja comigo, lembra-te disto, 2 pontos, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não te entregues à rapina, à vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, não fique. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. E agora ele volta à situação, mas ele volta com fé. Ele volta com fé, e que Deus tem poder para punir os inimigos. Ele mostra que Deus não só tem poder para punir os inimigos, mas que Deus tem poder para libertar o seu povo, mas que Deus tem poder para consolar os seus fiéis. Que nós venhamos crer, que nós passaremos também por estas fases na nossa vida, por essas fases de crença, por esses altos e baixos. Irmão Cristo, é pecado? Não, porque o salmista está passando por esses altos e baixos na sua vida cristã, na sua fé, mas no final ele está declarando aqui que Deus é poderoso para libertar o seu povo, que Deus é poderoso para confortar os fiéis, e que Deus punirá os seus inimigos. Irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã, creia
creia, não importa o que você está passando, se você está embaixo ou em cima, o importante é que Deus não perdeu o domínio, e que Deus julgará o inimigo, e que Deus confortará o oprimido, e que Deus libertará o seu povo, e que Deus consolará o aflito, o nosso coração aflito, a nossa vida frágil. O Senhor tem controle, tem domínio, e Ele sempre cuidará de nós. Ainda que Deus para nós pareça estar em silêncio, na verdade nós não precisamos de terremotos, nós não precisamos de barulhos para entender que Deus está conosco. Basta dobrar os nossos joelhos, basta abrirmos as nossas Bíblias, lermos a palavra de Deus, orar ao Senhor, e o Espírito Santo, que está incumbido de nos guiar, de estar conosco até a consumação dos séculos, estará nos conduzindo na boa e perfeita vontade de Deus, e não nos desamparará. Ainda que estivermos em crises existenciais, o Senhor estará ali conosco, nos ouvindo, nos atendendo, nos ajudando, nos resgatando, nos salvando. A igreja de Cristo, ela nunca perderá essa batalha para o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas não conseguirá destruir a igreja que Cristo pagou um alto preço. Por causa de Cristo nós estamos livres, por causa de Cristo estamos salvos, por causa da morte de Cristo estamos libertos, resgatados, para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas.